Bom dia! Estamos aqui nessa manhã para receber do Senhor a orientação para a nossa vitória para mais esse dia. Pai, aqui estamos preparados para ouvir a Tua voz e que possamos, Senhor, ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Abra o nosso entendimento. É o que te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, aí nós vamos iniciar no versículo 5. Ele diz assim para mim e para você: E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, que interessante, né? A gente ouve Deus falar para mim e para você nessa manhã que não é para nós nos entristecermos quando Ele nos corrigir. Porque o ser humano, ele normalmente, ele se entristece quando ele ouve uma palavra de correção, né? Pois é. Aí Deus, ele fala para mim e para você: olha, não se entristeça quando você for açoitada. Não se entristeça quando eu corrigir você. Açoite, muitas vezes, apanhar mesmo, sabe? A gente sabe que muitas vezes o Senhor ele nos dá uma palavra, né? A gente fala, ai, nossa, é uns açoitezinhos que nós precisamos tomar muitas vezes. Da parte de Deus, ele está dizendo aqui: filho, não fica triste com isso, não. Aceite e entenda. Eu só dou açoite. Eu só corrijo os meus filhos. Porque quando é filho, o pai e a mãe, ele não corrige. Se Deus é o nosso pai, ele também vai nos corrigir. E nós devemos aceitar. A primeiro momento, né, a gente pode até falar, né, Deus sabe, nós somos humanos. Mas precisamos entender, toda vez que Deus ele dá uma palavra dura para mim e para você, Ele está nos ensinando a ser forte. Ele está nos ensinando a entender que coisas maiores virão. Se nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: filho, não fique triste com os açoites, se alegre com a correção, pode ter certeza que nesses 24 horas que nós temos hoje, né, no período que nós vamos sair de nossas casas para trabalhar, nós vamos fazer os nossos afazeres, até o momento de você dormir, amado, alguém vai chamar a sua atenção. Alguém, ela vai te dar, sabe, um belo conselho de açoite. E quando você ouvir isso, você precisa lembrar do que Deus falou para você logo pela manhã. Porque é para isso que nós meditamos na palavra de Deus. Ao abrir os nossos olhos, nós viemos até Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar ao Senhor. Precisamos buscar em primeiro lugar a Deus. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Não precisamos nos preocupar com as outras coisas. Deus é um Deus provedor. Ele é o nosso Pai. Ele nunca vai nos deixar perecer. A partir do momento que eu tenho esse pleno conhecimento, entendimento de que eu preciso buscar Ele em primeiro lugar, e eu o faço, Ele tem compromisso com a palavra dele, o resto não se preocupa. As outras coisas ele diz que todas vão ser acrescidas, todas vão ser acrescentadas. Tudo é tudo, não é só a metade, é tudo.
Então, nós estamos aqui nessa manhã para ouvir o que Deus tem a falar para mim e para você, exatamente porque no decorrer do nosso dia nós vamos precisar dessa palavra. Lá no seu trabalho, na sua casa, no ônibus, na rua, não sei, Deus sabe, Ele sabe de tudo. Então, em algum momento desse dia, você e eu vamos ser açoitados, vamos passar por uma repreensão. Pode ser que o nosso patrão nos repreenda. Alguém pode chegar até nós e dizer, isso aí está errado. Nem assim não. Não é para você fazer assim. Deus está dizendo, filho, eu corrijo quem eu amo. Eu corrijo aos meus filhos. Aqueles que eu sei que são meus filhos. Quem são os filhos de Deus? Todos são filhos de Deus. Mas ele tem compromisso com quais filhos? Os que obedecem, os que ouvem a voz dele. Aquele que busca o Senhor em primeiro lugar. Esse filho, ele tem compromisso com ele. Porque ele tem compromisso com a palavra. E aquele filho tem compromisso com a palavra, opa, naturalmente, o compromisso daqui se estende para a vida daquele filho que está buscando o Senhor, que está buscando as coisas do alto. Então o Senhor, ele diz para mim e para você, olha filho, eu corrijo quem eu amo. E muitas vezes é necessário levar uns açoites. E quando for necessário, nós vamos levar. E não é para nós nos entristecermos, não. É para nós nos alegrarmos. Porque quando ele nos corrige, quando ele nos açoita, é porque ele nos recebeu como filho. E quando ele nos recebe como filhos, a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar completamente. No sentido de entendimento, no sentido de crescimento espiritual. Em todos os sentidos, a nossa vida vai mudar. Cada um na sua particularidade. Porque não entenda que a minha vida vai mudar e ela vai ser igual à sua. Não. Deus, ele tem um plano para mim. E com certeza é diferente do plano que ele tem para você. Você precisa viver os planos que ele tem para você. Os planos que ele tem na vida do outro, deixa que o outro cuida. Você precisa viver os planos que Deus tem na sua vida, para o seu ministério, para o seu período de vida aqui na terra, de serviço ao Senhor. Como é? Como que é? Eu não sei. É Deus que fala com cada um. Mas eu e você precisamos entender. Quando nós somos açoitados, disciplinados, uma única coisa pode vir no meu pensamento e no seu pensamento. Sabe o que pode vir? A culpa. Aí muitas vezes você pode falar, a culpa? Pois é. Você sabia que a culpa, ela nos atrai para o Espírito Santo? E você sabe por quê que a culpa, ela nos atrai para o Espírito Santo? Porque quando nós somos chamados a atenção, se há uma culpa, se vem uma culpa no meu coração, aí eu vou meditar. Se há uma culpa no meu coração, eu vou examinar aquilo que foi dito para mim. Nossa! Se é Deus que me corrigiu, ou eu penso, nossa, onde que eu estou errando? O que eu fiz de errado? E essa culpa, ela vai me remeter ao Espírito Santo, a Deus. Eu vou querer ir orar a Deus, eu vou querer ir buscar a Deus, entender o que eu fiz de errado, o que aconteceu, para que eu possa pedir perdão para Ele me libertar daquela culpa. Porque quando eu peço perdão ao Senhor, Ele me livra da culpa. Ele diz, filha, perdoados estão teus pecados. E eu não me lembrarei mais deles. O pecado nos leva à morte.
Mas quando pedimos perdão, toda a culpa tem que ser esquecida. Toda a culpa tem que ter ficado para trás. Porque ele fala, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Você errou? Eu chamei sua atenção? Eu te disciplinei? Eu te exortei? Você entendeu? Pediu perdão? Continue em frente. Não peques mais. Não foi isso que Jesus disse para aquela adúltera? Vá e não peques mais. É o que Deus fala para mim e para você todos os dias, filha. Eu te corrijo porque eu te amo. Eu te bato porque eu preciso que você reflita. E a partir do momento que a reflexão vem, aquele momento que você errou virá uma culpa. Mas a partir do momento que Deus ele abriu os teus olhos e você entender o porquê daquela culpa, aí você vai na presença de Deus, você pede perdão para Ele e acabou. Filha, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então não é para você ficar lembrando também, tá? Uma coisa é você sentir culpa e você chegar na presença de Deus e pedir perdão para Ele. Outra coisa é você ficar remoendo uma culpa no resto da sua vida. Não é para você remoer uma culpa pro resto da sua vida, não. Sabe o que o inimigo ele tenta colocar na cabeça das pessoas? Condenação. Só que condenação, filho, condenação te afasta de Deus, te afasta do Espírito Santo. Sabe por quê? A condenação não faz você refletir. A condenação já é um julgamento, sabe? Um veredito. Não deixe ser condenada. Você pecou? Você errou? Deus ele te corrigiu? Tenha isso como algo bom. Pense que neste dia de hoje, o Senhor está te corrigindo para você assumir a culpa que você tem naquele ato, naquele fato. Ok. Chega na presença de Deus e pede perdão para Ele, que Ele vai te perdoar. Porque o nosso Deus, Ele não nega o perdão. Nunca Ele vai negar. Deus não. Eu e você podemos negar alguma coisa. Eu e você temos que ter cuidado em usar a palavra nunca, mas Deus, Ele não muda. Nós mudamos. Deus não. Então entenda. Quando a culpa vier, é Deus trazendo à sua mente que você precisa orar. Que você precisa ir lá na presença dele pedir perdão. Pediu perdão? Ele esquece os seus pecados. Ele apaga todos os seus erros. Sabe? Deus ele tem uma grande borracha que ele apaga assim, ó. Igual quando a gente tá na escola, escreveu errado, pega a borrachinha, vai lá e apaga. Quer escrever uma letra mais bonita? É assim que Deus faz comigo e com você. Veio a culpa, ele nos exortou. Filho, o que você fez? Por que você fez isso? Ai, pai, me perdoa. Isso é culpa. Nossa, pai, perdão, porque eu errei. Eu falhei, não era para fazer assim. Me perdoa. Aí você vai lá na presença dele. Abre o coração, rasga o coração, conte tudo para ele. Ele é o único que pode te ajudar. Aí quando você conta tudo para ele, pede perdão para ele, levantou dali, esquece. Não deixe a condenação te afastar do Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer se relacionar comigo, com você todos os dias, em todo o tempo. Deus ele fez eu e você, ele nos criou para nos relacionarmos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as manhãs, quando nós o buscamos, nós estamos buscando esse relacionamento. E precisamos entender que o que ele está dizendo aqui não são meras palavras, é vida. A palavra de Deus ela se renova a cada dia, a cada instante. Tudo que acontece comigo, com você, quando eu e você buscamos a resposta em Deus antes de sair da nossa casa, a gente já vai ficar preparado para aquilo que vai vir na nossa vida. Mas nós precisamos entender. Se sentiu culpado, ore, peça perdão ao Senhor. E Ele esquece todos os seus pecados. Mas não se condene, porque quem vem para condenar é o diabo. Quem vem para condenar as pessoas é o Satanás. Porque quando ele consegue trazer a condenação
na sua mente, você vai achar que não precisa pedir perdão porque você já está condenada. Filho, Deus ele não tem um veredito a seu respeito, não. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós partirmos. O grande dia, o veredito vai ser dado lá. Não tenha um veredito concreto sobre a sua vida. Não, minha vida tem mais jeito não. Para mim acabou, não tem mais jeito, sabe? Já tô num grau, numa situação que para mim não vai mais. Isso é condenação do Satanás, tira isso da sua cabeça. Não. Uma coisa é você sentir culpa e você chega na presença de Deus e pede perdão e ele perdoa os seus erros, os seus pecados, porque ele é seu pai. E um pai, ele não mata o filho. Um pai, ele não condena o filho. Um pai, ele exorta, ele bate, ele corrige. Dá palavras duras. Muitas vezes coloca ali sentado de castigo, mas matar? Não. O pai não mata um filho. O que mata o filho é a rebeldia do filho. Porque está escrito, o filho que obedece o pai e a mãe, os dias dele vai ser acrescido. E o que desobedece? Naturalmente vai ser ao inverso. Se ele obedece, vai ser acrescido. Se ele desobedece, vai ser interrompido, filho. Assim é vamos dizer, a dinâmica. Você obedece? Não se preocupe não. Seus dias vai ser acrescido. A culpa veio? Peça perdão. Você está perdoado. Pare de pensar. Se veio condenação, não. Rejeite a condenação. Sabe por quê? Deus não te condena. Jesus diz, eu não vim para julgar. Condenação é um veredito concreto. Jesus ele disse, eu não vim para julgar o mundo. Se Jesus, que é o próprio Deus que desceu do céu e ele se fez carne aqui, se ele não veio para te condenar, por que você está achando que você pode se condenar? Aceitando condenação do Satanás para sua vida? Não aceite não. Rejeite em nome de Jesus. A condenação ela vem da parte do diabo para que você ache que não tem mais jeito. Você já assistiu aquele filme do Simba? Pois é. O tio dele, né, Scar, ele fala para ele, Simba, foge. Quando o pai dele morre, né, o Rei Leão morre, aí o Scar, que ele queria tomar posse do reino. Ele queria ser o próximo rei. Mas quem que iria ser o rei? O leãozinho, o filho do Rei Leão. Mas se o leãozinho sumisse, quem seria o rei? O Scar, que era o tio. Entenda, Satanás quer roubar a bênção que Deus tem para sua vida. Não permita. Não se entristeça. Não se condene. Então, naquele momento em que o Scar viu o Rei Leão cair e morrer, ele falou, opa, agora eu vou tirar isso aqui do meu caminho, porque agora o próximo rei sou eu. É um leãozinho frágil, chega lá e ele diz para ele, foge. Foge porque eles vão dizer que a culpa do seu pai ter morrido é sua. Foge para bem longe. A culpa da morte do seu pai, todos vão colocar sobre você. Mentira! Senhor Jesus, ele já levou todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, as nossas culpas, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Tudo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus naquela cruz. Não tem mais condenação para você, não. Pare de ficar tentando... Pare de ficar mendigando. Pare de ficar se condenando. Tem jeito para você, sim. Porque Jesus disse que tem. Jesus, ele não veio te condenar. Se Jesus que desceu do céu não veio te condenar, você está se condenando por quê? Pare de se condenar. Quem te condena é Satanás. Porque ele quer roubar seu lugar. Ele quer roubar a sua bênção, não permita.
Diga, epa, não, eu vou ir para a presença de Deus agora. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fiquei achando que eu tinha culpa de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Né? Às vezes acontece um fato, sabe, isolado na nossa vida. Uma perca. Ai, mas a culpa foi minha. Se eu estivesse lá, você não é Deus? Mas aí a pessoa acha que se eu estivesse lá, isso não tinha acontecido. E quem disse para você que você é Deus? A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não é com a sua permissão, não. Você não é Deus. Deus está lá no céu. E aqui, no meu coração. E no seu. E ele diz para mim e para você, filha, eu te amo. Eu te amo como minha filha. Você não é um filho ilegítimo, você é um filho legítimo. Um filho ilegítimo é os filhos adotados. Mas adotados no sentido de não tem vínculo nenhum com aquela pessoa. Porque nós fomos adotados por Deus, mas a partir do momento que Deus nos aceitou, nos tornamos filhos legítimos. Nós não somos bastardos. Nós não viemos por um erro, não. Deus, ele nos amou e ele nos ama. E ele não quer que nós nos condenemos. Sentir culpa é ótimo. Nós vamos nos aproximar do Espírito Santo, porque nós vamos à presença de Deus para orar e pedir perdão dos nossos erros. Agora, se condenar por algo que aconteceu, não. Eu e você não temos direito de dar vereditos finais na nossa vida. Haverá um dia a qual todos vamos ser julgados, e não é aqui. Não sou eu que vai me julgar, é o próprio Deus. Então, a partir de hoje, se havia na sua vida alguma condenação, chegue na presença de Deus, rasgue seu coração, arranque essa condenação daí. Porque a condenação, ela vai te afastar de Deus. A condenação é o diabo que traz porque ele quer roubar a sua bênção. Ele quer tomar o seu lugar, não permita. Não permita que o inimigo tome o seu lugar. Diga para ele, você é um condenado, eu não. Ele sim foi condenado. Ele foi condenado a viver aqui na terra. Foi jogado do céu por ser rebelde. Não seja rebelde. Obedeça o que o Senhor está dizendo. Ele te corrige porque Ele te ama. Ele te corrige porque Ele quer que você sinta uma culpa para se aproximar do Espírito Santo. Para você orar a Deus e esquecer todos os seus pecados. Porque se Ele não se lembra, você também não tem que se lembrar mais. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ser teu filho legítimo, tua filha legítima, oh Deus. Obrigado por me trazer, Pai, a consciência, a culpa, para que eu me aproxime do teu Espírito, para que eu ore, para que eu busque o perdão dos meus erros. Oh, Deus, obrigado por me fazer entender que a condenação quem traz para mim é o diabo. Oh, Deus, eu não aceito, não, condenação. Ele está condenado a viver neste mundo, eu não. Eu estou livre para viver a minha vida em Cristo. E eu agradeço ao Senhor por isso, Pai. Oh, Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. E que aqueles, Pai, que ouviram a Tua palavra, entenderam o que o Senhor quer dizer para cada um, possam tomar posse da vitória, Pai. Em mais este dia, no nome de Jesus. Glória a Deus.